O elevador executivo parou no 15º andar com um suave toque eletrônico, mas Augusto não saiu. Seus dedos tamborilavam nervosamente no corrimão dourado enquanto observava os números descendo. 13, 12, 11. Uma decisão impulsiva havia tomado conta dele naquela manhã de terça-feira. Aos 26 anos, herdeiro de um império empresarial que incluía dezenas de empresas, nunca havia pisado no chão de fábrica de nenhuma delas. Sempre conhecera os números, os relatórios, as planilhas que chegavam até sua mesa de mogno. Mas e as pessoas? E o trabalho real que sustentava seu estilo de vida luxuoso? O elevador chegou ao térreo com um baque suave. Augusto respirou fundo, ajustou a camisa simples de algodão que havia comprado numa loja qualquer no caminho e caminhou em direção ao setor de produção da indústria Santos, uma das maiores fábricas de componentes eletrônicos do grupo. Havia deixado o terno de R$ 2.000 no carro, junto com o relógio suíço e a carteira de couro italiano. No bolso, apenas alguns trocados e uma identidade falsa que mandara fazer anos atrás para uma festa fantasia. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos de armação colorida, ergueu os olhos quando ele se aproximou. Bom dia, vim para o trabalho. Sou o novo funcionário. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse reconsiderar. O coração batia acelerado, uma sensação estranha para alguém acostumado a ter o mundo aos seus pés. Ah, você deve ser o Gustavo que estava previsto para hoje. A mulher sorriu calorosamente. Eu sou a Dona Carmen. Que bom que chegou cedo. O pessoal gosta de funcionário pontual. Ela se levantou e fez um sinal para que ele a seguisse. Vou te levar até o supervisor Marcos. Ele vai te explicar tudo direitinho. Augusto assentiu, engolindo o nó na garganta. Gustavo. Ele seria Gustavo pelos próximos. Quanto tempo? Não havia planejado nada além daquele momento inicial. Seguiu Dona Carmen por um corredor que nunca havia visto, mesmo tendo visitado aquela fábrica algumas vezes para reuniões no andar executivo. O cheiro de óleo de máquina e metal era forte, misturado com o aroma de café que vinha de uma pequena copa no final do corredor. O supervisor Marcos era um homem robusto, de cerca de 40 anos, com mãos calejadas e um sorriso genuíno. Então você é o rapaz novo. Que bom. Estava precisando mesmo de mais gente na linha 2. Ele estendeu a mão com firmeza. Experiência anterior? Não muita. Augusto apertou a mão, sentindo a diferença entre a palma áspera do supervisor e suas próprias mãos macias. Mas tenho disposição para aprender. É isso aí. Disposição é o que mais importa aqui. Vem, vou te apresentar para a turma. Marcos caminhou em direção ao setor de produção, onde máquinas uniam em harmonia e pessoas vestidas com uniformes azuis trabalhavam concentradas. Pessoal, este é o Gustavo, nosso novo companheiro. Um grupo de funcionários se aproximou durante a pausa. Uma jovem de cabelos cacheados e sorriso contagiante foi a primeira a falar. Oi, Gustavo. Eu sou a Carla. Trabalho na linha 1, ali do lado. Ela apontou para uma fileira de máquinas. Primeira vez numa fábrica. É, primeira vez. Augusto sentiu as bochechas esquentarem. Nunca havia se sentido tão fora do lugar, nem mesmo em reuniões internacionais com CEOs de multinacionais. Normal ficar nervoso no começo, disse um homem mais velho, de barba grisalha. Eu sou o seu João, 20 anos de casa. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Havia uma gentileza genuína em seus olhos que Augusto raramente via nas pessoas do seu círculo social. Marcos bateu palmas. Beleza, pessoal. Vamos que o trabalho não para. Gustavo, você vai ficar comigo hoje, aprendendo o básico. Amanhã já pode começar, na sua estação. As próximas horas passaram como um borrão de informações novas. Augusto aprendeu sobre os diferentes tipos de componentes, os processos de montagem, as normas de segurança. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar canetas Mont Blanc e taças de cristal, começaram a doer depois de uma hora manuseando pequenas peças de metal. O supervisor Marcos tinha uma paciência infinita, explicando cada procedimento com detalhes, sem jamais demonstrar irritação quando Augusto fazia a mesma pergunta pela terceira vez. Durante o almoço,
Sentou-se numa mesa de plástico no refeitório da empresa. A comida era simples, mas saborosa, preparada pela cozinheira Dona Vilma, que tratava todos os funcionários como se fossem seus filhos. Carla sentou-se ao seu lado, junto com outros colegas. E aí, Gustavo, como foi amanhã? Perguntou ela, mordendo um pedaço de frango. Difícil, admitiu Augusto. Não imaginava que fosse tão complexo. A gente se acostuma, disse Robson, um rapaz jovem que trabalhava no controle de qualidade. No começo eu também achava que não ia conseguir. Mas depois você pega o jeito e até gosta. Por que vocês gostam de trabalhar aqui? A pergunta saiu naturalmente, movida por uma curiosidade genuína que Augusto não esperava sentir. Seu João, que mastigava devagar seu sanduíche, foi o primeiro a responder. Olha, rapaz, não vou dizer que é fácil. Mas aqui a gente tem dignidade. O salário é justo, tem plano de saúde, vale alimentação. E mais importante, ele olhou ao redor da mesa. Aqui a gente é uma família. Uma família. Augusto franziu a testa. Carla sorriu. Quando o filho da Roberta nasceu prematuro, todo mundo aqui se mobilizou. Fizemos vaquinha. Todo mundo visitou no hospital. Quando seu Antônio quebrou a perna, nós nos organizamos para ajudar a família dele. A empresa não fez nada, perguntou Augusto, pensando nos benefícios que constavam nos relatórios que chegavam até ele. A empresa fez a parte dela, claro, explicou Robson. Mas estou falando do pessoal mesmo, sabe? Das pessoas. A empresa pode dar salário e benefício, mas carinho e solidariedade, isso vem de cada um. Augusto mastigou lentamente, processando aquelas palavras. Em seu mundo, relacionamentos eram estratégicos, networking era ferramenta de negócios, e pessoas eram recursos humanos em planilhas. Ali, naquela mesa de plástico, havia algo que ele nunca havia experimentado: pertencimento genuíno. A tarde foi ainda mais desafiadora. Augusto foi designado para trabalhar junto com Carla, na linha de montagem. Ela tinha uma agilidade impressionante. Suas mãos dançavam entre os componentes como se fossem extensões naturais de seus pensamentos. Ele, por outro lado, lutava para acompanhar o ritmo básico. Relaxa, Gustavo, disse ela, notando sua tensão. Você está tentando ir muito rápido. Qualidade primeiro, velocidade vem depois. Como você consegue ser tão rápida? Perguntou ele, admirado. 3 anos de prática, ela riu. Mas sabe o que mais importa? Eu gosto do que faço. Cada peça que sai daqui perfeita é motivo de orgulho. Pode parecer bobagem, mas quando vejo um produto no mercado que tem componentes que eu ajudei a fazer, sinto um quentinho no peito. Augusto parou por um momento, observando-a trabalhar. Havia uma luz em seus olhos, uma satisfação genuína que ele jamais havia sentido, mesmo fechando contratos milionários. Você já pensou em fazer outra coisa? Claro, estou estudando engenharia à noite. Quero crescer, melhorar de vida, mas crescer aqui dentro, sabe? Esta empresa me deu oportunidade quando eu mais precisava. Saí do interior sem nada, sem conhecer ninguém. Eles me contrataram mesmo eu não tendo experiência, me deram chance de aprender. E seus sonhos? O que você quer para o futuro? Carla sorriu, seus olhos brilhando. Quero me formar, claro. Sonho em ser engenheira. Mas também quero continuar ajudando pessoas como eu. Talvez um dia eu possa estar numa posição onde eu tome decisões que melhorem a vida dos funcionários. Aquelas palavras atingiram Augusto como um soco no estômago. Ele era exatamente a pessoa que tomava aquelas decisões, e nunca havia pensado no impacto real delas na vida das pessoas. Para ele, corte de custos eram apenas números. Aumento de produtividade era meta. Recursos humanos era departamento. No final do dia, suas costas doíam, suas mãos estavam machucadas e sua mente estava exausta. Mas havia algo estranho. Uma sensação de ter realmente produzido algo, de ter contribuído com algo tangível. Quando o apito soou às 5 da tarde, ele se despediu dos colegas e caminhou até o estacionamento, onde seu carro importado aguardava como um lembrete de 2 realidades distintas. No caminho para casa, parou num semáforo e observou outros carros ao redor.
Quantas pessoas ali dentro vinham de um dia de trabalho como que ele havia acabado de experimentar? Quantos Robsons, Carlas, Joões e Carmens existiam, trabalhando todos os dias para construir algo maior que eles mesmos, enquanto ele apenas assinava papéis e participava de reuniões. Em seu apartamento triplex, tomou um banho demorado, tentando lavar não apenas o cansaço físico, mas também a confusão mental que o dominava. Jantou sozinho, como sempre, mas pela primeira vez em muito tempo, a solidão pesou. Durante o dia, havia experimentado algo que havia esquecido que existia: camaradagem, trabalho em equipe, objetivos compartilhados. Na manhã seguinte, acordou mais cedo que o habitual. A decisão de voltar à fábrica havia sido tomada durante a madrugada, em algum momento entre o sono e a vigília. Vestiu novamente roupas simples e dirigiu até a indústria Santos com uma ansiedade diferente da do dia anterior. Não era mais nervosismo pela situação desconhecida, mas expectativa genuína de rever aquelas pessoas. Gustavo, que bom que você voltou. Dona Carmen sorriu ao vê-lo. Marco já está te esperando. Disse que você se saiu muito bem ontem. No setor de produção, foi recebido com sorrisos e cumprimentos calorosos. Carla acenou de sua estação. Seu João fez um sinal de positivo, e Marco se aproximou com sua energia habitual. Pronto para o segundo dia. Hoje você vai trabalhar sozinho na sua estação. Mas não se preocupa, o pessoal está aqui para ajudar se precisar. A estação de trabalho designada para Augusto ficava entre a de Carla e a de um funcionário chamado Roberto, um homem de 30 e poucos anos com jeito reservado mas atencioso. Durante a manhã, Roberto compartilhou técnicas para otimizar o trabalho e evitar lesões. A primeira coisa que aprendi aqui, disse Roberto durante uma pausa, é que trabalho em equipe não é só palavra bonita. Quando um está sobrecarregado, o outro ajuda. Quando alguém tem dificuldade, a gente ensina. Não é competição, é colaboração. Você sempre foi assim? Perguntou Augusto. Roberto riu. Que nada. Quando comecei aqui, há 5 anos, eu era daqueles que queria se destacar pisando nos outros. Achava que para subir na vida tinha que ser melhor que todo mundo, entende? E o que mudou? A vida me ensinou que sucesso individual não vale nada se você não tem ninguém para compartilhar. Um dia eu tive um problema em casa. Minha mãe ficou doente e eu precisei faltar vários dias. Pensei que iam me mandar embora. Mas sabe o que aconteceu? Os colegas se organizaram para cobrir meu trabalho. Marcos conversou com a gerência. E quando voltei, meu emprego estava aqui me esperando. Augusto engoliu em seco. E sua mãe? Ficou boa, graças a Deus. Mas o importante é que entendi uma coisa: a gente não consegue nada sozinho na vida. Por mais inteligente, por mais capaz que você seja, sempre vai precisar de outras pessoas. E se você não souber valorizar essas pessoas, uma hora elas não vão estar lá quando você precisar. Durante o almoço, Augusto sentou-se novamente com o grupo. A conversa fluía naturalmente entre assuntos do trabalho, família, planos para o fim de semana. Ele observava fascinado como aquelas pessoas, com salários infinitamente menores que sua mesada mensal, demonstravam uma satisfação com a vida que ele nunca havia experimentado. Gustavo, você é meio reservado, né? Comentou Carla. Mal fala da sua vida, da sua família. Augusto hesitou. Eu prefiro escutar. Vocês têm histórias muito interessantes. Todo mundo tem história interessante, disse seu João. Às vezes é só uma questão de alguém se interessar em escutar. Tarde da noite, em seu apartamento silencioso, Augusto refletia sobre aquelas palavras. Quantas histórias havia deixado de escutar ao longo da vida? Quantas pessoas haviam passado por ele sem que jamais demonstrasse interesse genuíno por suas vidas, seus sonhos, suas dificuldades? No terceiro dia, começou a sentir-se mais confortável com as tarefas. Suas mãos já não doíam tanto, e conseguia manter um ritmo razoável de produção. Mais importante, começava a entender a dinâmica social daquele ambiente. Havia códigos não escritos, formas de apoio mútuo, tradições que criavam um senso de comunidade. Durante a tarde, presenciou uma situação que o marcou profundamente. Um funcionário novo, realmente novo,
estava tendo dificuldades com uma máquina complicada. O rapaz, que parecia ter cerca de 18 anos, estava visivelmente nervoso e cometendo erros consecutivos. Augusto viu Marcos se aproximar do garoto. Em sua experiência empresarial, aquela seria uma situação de repreensão, possivelmente demissão por baixo desempenho. Mas o que presenciou foi completamente diferente. Carlos, vem cá um pouco, disse Marcos em tom calmo. Está nervoso? Desculpa, seu Marcos. Não estou conseguindo pegar o jeito da máquina. Talvez eu não sirva mesmo para isso. Rapaz, você está aqui há 2 dias. Eu levei 2 semanas para pegar o jeito quando comecei. Vem aqui, vou te mostrar um truque. Marcos passou os próximos 15 minutos ensinando pacientemente o jovem funcionário. Depois, chamou Roberto e Carla para reforçarem as explicações. Augusto observava a cena com crescente admiração pela forma como aquelas pessoas se dedicavam ao desenvolvimento de um colega. No final do dia, Carlos conseguiu completar uma sequência perfeita de montagem. O sorriso no rosto do garoto era radiante, e os colegas ao redor comemoraram como se fosse uma vitória coletiva. Por que vocês fizeram isso? Perguntou Augusto a Carla, enquanto guardavam as ferramentas. Por que gastaram tempo ajudando o Carlos? Porque todos nós já fomos o Carlos um dia, respondeu ela simplesmente. E porque quando ele estiver bem treinado, nosso trabalho fica mais fácil também. Equipe forte beneficia todo mundo. Mas e se ele não conseguir mesmo? E se for uma pessoa que não serve para o trabalho? Carla olhou com uma expressão séria. Gustavo, acredito que toda pessoa merece uma chance real de mostrar seu potencial. Claro que nem todos vão se adaptar a tudo, mas como você vai saber se não der a oportunidade? O Carlos pode descobrir que tem talento para isso, ou pode descobrir que seu forte é outra área. Mas ele só vai descobrir se alguém acreditar nele primeiro. Naquela noite, Augusto jantou sozinho novamente, mas com a mente fervilhando de reflexões. Lembrou-se de quantos funcionários havia demitido ou transferido com base em relatórios frios, sem jamais conversar pessoalmente com eles, sem entender suas circunstâncias, sem oferecer oportunidades de desenvolvimento. No 4º dia, uma situação inesperada colocou Augusto em uma posição delicada. Durante a manhã, chegou à fábrica um homem de terno caro que ele reconheceu imediatamente. Era Henrique Moreira, diretor-geral da Indústria Santos, que respondia diretamente ao conselho administrativo do qual Augusto fazia parte. O coração disparou quando viu Henrique caminhando pelo setor de produção, acompanhado por outros executivos. Se fosse reconhecido, toda sua experiência chegaria ao fim abruptamente. Disfarçadamente, virou-se para sua estação de trabalho, concentrando-se intensamente nas peças a serem montadas. Inspeção da diretoria, murmurou Roberto ao seu lado. Acontece de vez em quando. O pessoal do escritório vem ver como está a produção. Augusto manteve a cabeça baixa, fingindo estar absorto no trabalho. Podia ouvir Henrique conversando com Marcos sobre índices de produtividade, qualidade dos produtos, satisfação dos funcionários. Era estranho escutar aquelas métricas sendo discutidas do ponto de vista operacional, em vez de apenas receber os números finais em relatórios. Como está o clima entre os funcionários? Perguntou Henrique. Muito bom, doutor Henrique, respondeu Marcos. A equipe está coesa, produtividade estável, baixo índice de absenteísmo. Acabamos de contratar um funcionário novo que está se adaptando muito bem. Augusto sentiu o sangue gelar quando percebeu que estavam falando dele. Que bom ouvir isso. Manter um ambiente de trabalho saudável é prioridade da empresa. Os funcionários satisfeitos são nosso maior patrimônio. Após a saída dos executivos, Augusto respirou aliviado. Mas as palavras de Henrique ficaram ecoando em sua mente. Funcionários satisfeitos são nosso maior patrimônio. Era uma frase que ele mesmo havia usado em apresentações para investidores, mas nunca havia realmente compreendido seu significado até estar ali, sendo um desses funcionários. Durante o almoço, a conversa girou em torno da visita da diretoria. Os funcionários comentavam suas impressões sobre os executivos, algumas positivas, outras nem tanto. O doutor Henrique parece ser gente boa, comentou Carla.
Sempre que vem aqui, cumprimenta todo mundo, faz perguntas sobre o trabalho. Mostra que se importa. É verdade, concordou seu João. Já trabalhei em lugares onde os chefões nem olhavam na cara da gente. Aqui pelo menos eles reconhecem que existimos. Mas será que eles realmente se importam? Questionou Roberto. Ou é só política da empresa? A pergunta gerou uma discussão interessante. Alguns acreditavam na sinceridade dos gestos da diretoria, outros eram mais céticos. Augusto escutava tudo com atenção redobrada, aprendendo como suas ações e as de outros executivos eram percebidas pelas pessoas que realmente faziam a empresa funcionar. Eu acho que independe de ser sincero ou não, disse Carla após um momento de reflexão. O importante é que eles mantêm um ambiente onde a gente pode trabalhar com dignidade, recebe salário em dia, tem benefícios. Se além disso eles demonstram respeito e consideração, melhor ainda. Mas imagina se um dia um desses executivos viesse trabalhar aqui no chão de fábrica, riu Roberto. Com essas mãos macias, sem calo, sem conhecer nada do trabalho real. Seria engraçado de ver. Augusto quase engasgou com o refrigerante. Se Roberto soubesse a ironia daquele comentário. Seria interessante mesmo, disse Carla. Talvez eles entendessem melhor as dificuldades que a gente enfrenta, as ideias que a gente tem para melhorar as coisas. Vocês têm ideias para melhorar o trabalho? Perguntou Augusto, genuinamente curioso. Claro, exclamou Roberto. Todo funcionário que trabalha direto com o processo tem ideias. Às vezes pequenas mudanças podem fazer grande diferença na produtividade ou na qualidade. E vocês já sugeriram essas ideias para alguém? Algumas vezes, respondeu Carla. O Marcos é receptivo, anota tudo, diz que vai passar para cima. Mas é difícil saber se chega realmente até quem pode decidir. Augusto fez uma anotação mental. Em casa, havia uma gaveta cheia de relatórios mensais que nunca mencionavam sugestões de funcionários. Ou essas ideias se perdiam no caminho hierárquico, ou ninguém havia criado um canal eficiente para que chegassem até a diretoria. No quinto dia, Augusto vivenciou sua primeira assembleia de funcionários. Era uma reunião mensal onde Marcos apresentava os resultados do setor e abria espaço para discussões e sugestões. Sentado numa cadeira de plástico no refeitório, ele observava como aquelas pessoas se engajavam genuinamente na conversa sobre melhorias. O índice de qualidade subiu 2% este mês, anunciou Marcos. Parabéns a todos. Além disso, tivemos 0 acidentes de trabalho pelo terceiro mês consecutivo. Aplausos espontâneos surgiram pelo refeitório. Augusto se viu batendo palmas também, sentindo-se parte daquele sucesso coletivo de uma forma que jamais havia experimentado em reuniões de diretoria. Agora vamos às sugestões e discussões, continuou Marcos. Quem quer falar? Carla ergueu a mão. Marcos, a gente tem falado sobre aquela ideia de reorganizar o layout da linha 2. Acredito que poderia reduzir o tempo de deslocamento e aumentar a eficiência. Exato. Já anotei sua sugestão e vou encaminhar para a engenharia avaliar. Mais alguém? Seu João se manifestou. Seria possível melhorar a ventilação do setor C? Está muito abafado, especialmente no verão. Vou verificar com a manutenção. Roberto, você tinha uma sugestão sobre o controle de qualidade. Não tinha. Roberto se levantou. É sobre implementar checkpoints intermediários durante o processo, em vez de só no final. Isso evitaria retrabalho e desperdício de material. Augusto ficou impressionado com a qualidade das sugestões. Aquelas pessoas pensavam estrategicamente sobre eficiência, qualidade, sustentabilidade. Não eram apenas executores de tarefas, eram pensadores ativos interessados no sucesso da empresa. Depois da reunião, ele se aproximou de Carla. Suas ideias são muito boas. Como você aprendeu a pensar em processos dessa forma? Observando e tentando sempre melhorar. Ela respondeu. Quando você faz a mesma coisa todo dia, começa a perceber detalhes que quem vê de longe não nota. E como estou estudando engenharia, tento aplicar os conceitos que aprendo na faculdade. E você acha que suas ideias são realmente consideradas pela direção? Carla hesitou antes de responder. Sinceramente, algumas são implementadas, outras não.
Às vezes têm a impressão de que se perderam no caminho. Seria legal ter um contato mais direto com quem toma as decisões, sabe? Poder explicar melhor as ideias, entender os motivos quando não são aceitas. Augusto assentiu, fazendo mais anotações mentais. O sistema de comunicação interna da empresa tinha falhas evidentes. Boas ideias estavam se perdendo, e funcionários talentosos não tinham canais adequados para contribuir além de suas funções básicas. No sexto dia, uma situação emergencial testou a capacidade de trabalho em equipe que Augusto havia observado. Uma máquina importante quebrou no início da manhã, ameaçando atrasar toda a produção do dia. Em seus anos de experiência empresarial, ele sabia que atrasos significavam prejuízos financeiros, clientes insatisfeitos e possíveis penalidades contratuais. Mas a reação da equipe foi surpreendente. Em vez de pânico ou busca por culpados, houve uma mobilização coordenada e eficiente. Marcos imediatamente acionou a manutenção, enquanto Roberto e outros funcionários reorganizaram o fluxo de trabalho para minimizar o impacto. Carla coordenou uma redistribuição temporária de tarefas, e seu João, com sua experiência, ofereceu insights sobre possíveis soluções rápidas. Gustavo, você pode ajudar o pessoal da linha 3, pediu Marcos. Eles vão precisar de gente extra para compensar. Augusto se dirigiu para a linha 3, onde conheceu outros funcionários que não havia tido oportunidade de interagir antes. Trabalhou intensamente ao lado deles, sentindo pela primeira vez a satisfação de contribuir efetivamente para resolver um problema coletivo. No final do dia, apesar da quebra da máquina, conseguiram cumprir quase toda a meta de produção. Durante a saída, todos comentavam sobre o trabalho em equipe que havia tornado isso possível. Foi como uma orquestra, comentou um funcionário da linha 3. Cada um fazendo sua parte, mas todos tocando a mesma música. É isso que faz diferença numa empresa, disse Carla enquanto caminhavam para o estacionamento. Não é só ter bons equipamentos ou bons processos. É ter pessoas que se importam umas com as outras e com o resultado final. Augusto concordou em silêncio, mas por dentro estava processando uma revelação profunda. Em todas as crises empresariais que havia enfrentado, sempre havia buscado soluções de cima para baixo, consultores caros, novos sistemas, reestruturações. Nunca havia considerado que as melhores soluções poderiam vir da própria equipe, da capacidade das pessoas de se adaptarem e colaborarem quando necessário. No sétimo dia, Augusto vivenciou algo que mudaria para sempre sua perspectiva sobre liderança. Marcos precisou se ausentar por motivos pessoais, deixando a supervisão temporariamente nas mãos dos próprios funcionários. Em vez de caos, o que ele presenciou foi um exemplo extraordinário de liderança distribuída. Carla naturalmente assumiu algumas funções organizacionais. Roberto se encarregou do controle de qualidade. Seu João orientou os funcionários menos experientes. Cada pessoa contribuía com suas competências específicas, e as decisões eram tomadas em conjunto, por consenso. Como vocês sabem quem deve fazer o quê? Perguntou Augusto durante uma pausa. Conhecemos os pontos fortes de cada um, explicou Roberto. Carla é boa em organização e tem jeito para explicar as coisas. Seu João tem experiência e paciência. Eu tenho olho para detalhes. Você está aprendendo rápido e tem boa disposição para ajudar onde precisar. Mas e se houver discordâncias sobre alguma decisão? A gente conversa, disse Carla, simplesmente. Expõe os pontos de vista, escuta os argumentos e chega num acordo. Não é sempre fácil, mas funciona. Augusto observou aquele sistema de liderança colaborativa funcionando durante todo o dia. Não havia autoritarismo, não havia imposição de vontades. As decisões surgiam do diálogo, do respeito mútuo, da consideração pelas diferentes perspectivas. Era o oposto completo de sua experiência como líder. Ele estava acostumado a dar ordens e vê-las cumpridas sem questionamento. Nunca havia considerado que a verdadeira liderança poderia estar na capacidade de facilitar, de inspirar, de criar um ambiente onde as melhores ideias pudessem emergir independentemente de sua origem hierárquica. No oitavo dia, Augusto teve uma conversa que o impactou profundamente. Durante o almoço, seu João compartilhou sua história de vida de uma forma que deixou todos emocionados.
Quando eu tinha a idade do Carlos, começou o homem de barba grisalha. Trabalhava numa fábrica onde os funcionários eram tratados como peças de máquina. Ninguém se importava se você estava doente, se tinha problemas em casa, se tinha ideias para melhorar as coisas. Você era só um número na folha de pagamento. Como era? Perguntou Carlos, o jovem funcionário que ainda estava se adaptando. Duro, menino. Muito duro. Trabalho pesado. Supervisores que gritavam. Nenhum benefício. Salário atrasado. Muita gente desenvolvia problemas de saúde, tanto física quanto mental. A rotatividade era altíssima porque ninguém aguentava ficar muito tempo. E o que mudou? Perguntou Augusto, sentindo um aperto no peito. A vida me ensinou que trabalho digno não é só sobre salário. Continuou seu João. É sobre respeito, é sobre ter voz, é sobre sentir que você faz parte de algo maior. Quando cheguei aqui, há 20 anos, pensei que seria mais do mesmo. Mas descobri que existe outro jeito de trabalhar, outro jeito de liderar, outro jeito de viver. Augusto engoliu, em seco. Como assim? Aqui eu não sou só um funcionário. Sou João, pai de 3 filhos, avô de 5 netos, homem que tem história, que tem conhecimento, que tem valor. Quando falo, as pessoas escutam. Quando preciso, as pessoas ajudam. Quando posso ajudar, as pessoas aceitam. Carla assentiu. É verdade. Aqui a gente é visto como pessoa inteira, não só como mão de obra. E isso faz diferença na qualidade do trabalho? Perguntou Augusto. Toda a diferença do mundo, respondeu Roberto. Quando você se sente valorizado, quando você sabe que suas ideias importam, quando você tem certeza de que seus colegas estão ali para te apoiar, você dá o melhor de si naturalmente. Não é por medo de ser demitido ou por pressão de supervisores, acrescentou Carla. É porque você quer que o resultado seja bom, porque você se orgulha do que faz. Seu João sorriu. Gustavo, você ainda é novo. Está começando a vida profissional. Guarda bem isso que estou falando. O sucesso de qualquer empresa não está nas máquinas, não está nos processos, não está nos relatórios. Está nas pessoas. E pessoas só dão o melhor de si quando se sentem respeitadas e valorizadas. Augusto assentiu, sentindo um nó na garganta. Pensou em todas as reuniões onde havia discutido otimização de recursos humanos, redução de custos operacionais, aumento de produtividade. Nunca havia considerado que por trás de cada número, de cada percentual, havia uma pessoa com história, família, sonhos e necessidades. No 9º dia, uma situação inesperada colocou Augusto diante de um dilema ético que testaria tudo o que estava aprendendo. Durante a tarde, presenciou uma conversa entre 2 funcionários sobre um problema na linha de produção que poderia resultar em produtos defeituosos sendo enviados para o cliente. Você acha que devemos parar a linha? Perguntou um deles ao outro. Não sei. Se pararmos agora, vamos atrasar o pedido. E você sabe como a diretoria fica brava com atrasos. Augusto conhecia exatamente a pressão a que esses funcionários estavam se referindo. Ele mesmo havia sido responsável por estabelecer metas rígidas de produção e penalidades por descumprimento de prazos. Mas agora, vendo a situação do ponto de vista operacional, compreendia o dilema ético que isso criava. O que vocês vão fazer? Perguntou ele, tentando soar casual. Vamos chamar o Marcos. Ele vai saber decidir. Quando Marcos chegou e avaliou a situação, não hesitou nem por um segundo. Paramos a linha, corrigimos o problema, e só depois retomamos a produção. Qualidade sempre vem primeiro. Mas e o prazo de entrega? Perguntou um dos funcionários. Atraso a gente explica e resolve. Produto defeituoso mancha a reputação da empresa e prejudica todo mundo aqui. Augusto observou como Marcos comunicou a decisão para a equipe, explicando os motivos e pedindo colaboração de todos para recuperar o tempo perdido depois que o problema fosse resolvido. Não houve reclamação. Não houve resistência. Todos entenderam que era a decisão correta. Mais tarde, ele se aproximou de Marcos. Você não teve medo de tomar essa decisão? E se a diretoria questionar o atraso? Marcos sorriu. Gustavo, aprendi uma coisa em todos esses anos. Líder de verdade toma a decisão certa, mesmo quando é difícil.
Minha responsabilidade não é só cumprir prazos, é garantir que nosso trabalho tenha qualidade e que nossa equipe possa ter orgulho do que produz. E se você for penalizado por isso? Então serei penalizado fazendo a coisa certa. Prefiro isso a ser elogiado fazendo a coisa errada. Augusto ficou impressionado com a integridade moral daquele homem. Em seu mundo empresarial, decisões como essa eram frequentemente evitadas ou delegadas para cima na hierarquia. Marcos havia assumido a responsabilidade e tomado a decisão baseada em princípios, não apenas em métricas de desempenho. No 10º dia, Augusto participou de uma celebração que revelou outro aspecto da cultura daquele ambiente de trabalho. Era aniversário de Dona Carmen, a recepcionista, e os funcionários organizaram uma pequena festa no refeitório durante o horário de almoço. A gente sempre celebra os aniversários, explicou Carla enquanto ajudava a decorar o ambiente. É uma tradição nossa. Faz a diferença no clima do trabalho. Augusto observou como pessoas de diferentes setores se reuniram para cantar parabéns, compartilhar bolo e trocar abraços calorosos com Dona Carmen. Havia uma genuína alegria naqueles sorrisos, uma conexão humana que transcendia as relações meramente profissionais. Quantos anos você está completando, Dona Carmen? Perguntou alguém. 62, meu filho. E desses, 15 são aqui na empresa. Esta turma toda é como uma segunda família para mim. Durante a festa improvisada, Augusto conversou com funcionários de outros setores que não conhecia. Descobriu histórias fascinantes. Maria da limpeza que havia conseguido colocar 3 filhos na universidade com seu salário. José da manutenção que havia inventado um dispositivo simples que economizou milhares de reais em reparos. Ana do controle de qualidade que estava escrevendo um livro de crônicas nas horas vagas. Como vocês conseguem tempo para essas atividades? Perguntou Augusto a Ana. Organização e prioridades, ela respondeu. E também porque aqui na empresa a gente não fica estressado demais. O ambiente é bom, as pessoas se respeitam, então a gente não chega em casa esgotado. Sobra energia para outras coisas. Essa observação o fez refletir sobre sua própria vida. Apesar de ter todo o tempo do mundo e recursos ilimitados, raramente se dedicava a atividades que realmente o realizassem. Suas noites eram preenchidas com jantares sociais vazios, eventos empresariais protocolares ou solidão dourada em seu apartamento luxuoso. No 11º dia, uma conversa com Carlos, o jovem funcionário, tocou profundamente o coração de Augusto. Durante uma pausa, o rapaz se aproximou dele com uma expressão pensativa. Gustavo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Carlos. Você já teve medo de não conseguir sustentar sua família? A pergunta o pegou, desprevenido. Por que está perguntando isso? É que ontem à noite minha mãe ficou doente e precisou ir para o hospital. Fiquei pensando que se eu perder este emprego, não vou conseguir pagar o tratamento dela. É uma responsabilidade muito grande para quem tem 18 anos, sabe? Augusto sentiu um aperto no peito. E o que você vai fazer? Vou dar o melhor de mim aqui. Vou aprender tudo o que puder. Vou ser o melhor funcionário possível. Esta oportunidade é tudo para mim e para minha família. Você tem irmãos? Tenho uma irmã mais nova. Ela está estudando para passar no vestibular. Sonha em ser médica. Eu quero muito poder ajudar ela a realizar esse sonho. A determinação e a maturidade daquele jovem contrastavam drasticamente com as preocupações superficiais que ocupavam a mente de Augusto aos 18 anos. Enquanto Carlos assumia responsabilidades familiares e lutava por oportunidades, ele havia passado aquela fase da vida preocupado apenas com festas, viagens e carros importados. Carlos, você já pensou em estudar também? Fazer um curso técnico ou superior? Penso sim. Mas por enquanto preciso trabalhar. Talvez mais para frente, quando as coisas estiverem mais estáveis em casa. E se houvesse um programa na empresa que te permitisse estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Os olhos do rapaz brilharam. Seria um sonho. Eu faria qualquer coisa para ter essa oportunidade. Augusto fez mais uma anotação mental. A empresa tinha recursos suficientes para implementar programas de desenvolvimento educacional para funcionários. Porque isso nunca havia sido considerado nas reuniões estratégicas.
No 12º dia, Augusto enfrentou sua maior prova de caráter desde que iniciará aquela experiência. Durante a manhã, chegou à fábrica um cliente importante acompanhado por Henrique Moreira para uma visita técnica. Era um cliente que Augusto conhecia pessoalmente e que poderia reconhecê-lo instantaneamente. O grupo de visitantes caminhou pelo setor de produção, observando os processos e fazendo perguntas técnicas. Augusto manteve-se o mais discreto possível, mas em determinado momento o cliente se aproximou de sua estação de trabalho. Este é um dos nossos funcionários mais dedicados, comentou Henrique, referindo-se a ele. Gustavo, não é? Como está se adaptando ao trabalho? O cliente olhou diretamente para Augusto, e por um momento seus olhos se estreitaram como se tentasse se lembrar de onde o conhecia. O coração de Augusto disparou, mas ele manteve a compostura. Muito bem, senhor. Estou aprendendo muito aqui. Excelente. É isso que gostamos de ver. Funcionários comprometidos fazem toda a diferença. O cliente continuou olhando para ele por alguns segundos adicionais, mas aparentemente não conseguiu fazer a conexão. O grupo seguiu em frente, e Augusto respirou aliviado. Mas o incidente o fez questionar quanto tempo mais poderia manter aquela farsa. E mais importante, o que faria com tudo que estava aprendendo quando inevitavelmente tivesse que revelar sua verdadeira identidade. Durante o almoço, observou seus colegas de trabalho com uma perspectiva diferente. Em 2 semanas, aquelas pessoas haviam se tornado mais importantes para ele do que muitos dos amigos milionários com quem convivia há anos. Havia autenticidade naqueles relacionamentos, cuidado genuíno, interesse real uns pelos outros. Gustavo, você está mais quieto que o normal hoje, comentou Carla. Tudo bem. Estou só pensando na vida. Problemas em casa? Perguntou Roberto, demonstrando a preocupação genuína que havia se tornado característica daquele grupo. Não exatamente problemas, mas como reflexões sobre escolhas, sobre o que realmente importa. Seu João assentiu sabiamente. Isso é sinal de maturidade, rapaz. Questionar, refletir, buscar sentido. Nem todo mundo faz isso na vida. E qual conclusão você está chegando? Perguntou Carla. Augusto hesitou antes de responder. Estou percebendo que talvez eu não conhecesse tão bem a vida quanto pensava. Tem muita coisa importante que eu nunca prestei atenção. Como o quê? Como o valor das pessoas. Como o significado do trabalho em equipe. Como a importância de se sentir parte de algo maior que você mesmo. Roberto sorriu. Bem-vindo ao mundo real. Então, é um lugar complicado, mas tem suas compensações. No 13º dia, Augusto tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a sua experiência. Chegou à fábrica determinado a ser completamente honesto com seus colegas sobre sua verdadeira identidade. A culpa por enganá-los estava se tornando insuportável, especialmente considerando o carinho e a confiança que haviam depositado nele. Durante o intervalo da manhã, pediu para conversar com Carla, Roberto e seu João em particular. Eles se dirigiram para um canto mais reservado do refeitório. Pessoal, preciso contar uma coisa importante para vocês. Sobre quem eu realmente sou. Você está em algum tipo de problema? Perguntou Carla, preocupada. Não é isso. É que eu não sou exatamente quem vocês pensam que eu sou. Augusto respirou fundo e contou toda a verdade. Sua identidade real, os motivos que o levaram àquela experiência, suas posições na empresa. Falou sobre sua vida de privilégios, sobre como havia tomado a decisão impulsiva de conhecer o trabalho operacional, sobre tudo que havia aprendido durante aquelas 2 semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 3 o olhavam com expressões que misturavam surpresa, decepção e confusão. Você é o dono da empresa? Perguntou Roberto, incrédulo. Sou um dos principais acionistas, sim, e membro do conselho administrativo. E tudo isso foi uma brincadeira para você. A voz de Carla estava carregada de mágoa. Fingir ser um de nós, ouvir nossas histórias, ganhar nossa confiança. Não. Augusto se desesperou ao ver a dor nos olhos dela. Começou como curiosidade, é verdade, mas se transformou em algo muito maior. Vocês me ensinaram coisas que eu nunca havia aprendido em toda a minha vida.
Me mostraram o que significa trabalho digno, companheirismo, propósito. Seu João o observava com uma expressão indecifrada. E agora? O que você pretende fazer com tudo isso que aprendeu? Essa é a questão. Eu não sei. Só sei que não posso mais voltar a ser a pessoa que era antes. Não posso mais tomar decisões sobre esta empresa sem lembrar de cada conversa que tivemos, de cada história que compartilharam comigo. Carla se levantou, claramente abalada. Preciso processar tudo isso. Desculpa, mas preciso de um tempo. Roberto também se levantou. É muita informação de uma vez. Cara, você mentiu para a gente por 2 semanas. Apenas seu João permaneceu sentado. Rapaz, você cometeu um erro mentindo para nós. Mas reconheço coragem em contar a verdade agora. A questão é, o que você vai fazer com essa experiência? Durante o resto do dia, Augusto trabalhou em um ambiente tenso. Carla evitava conversar com ele. Roberto respondia apenas ao necessário, e outros funcionários começaram a perceber que algo estava errado. A harmonia que havia caracterizado aquelas 2 semanas havia sido quebrada por sua revelação. No final do expediente, quando se preparava para sair, Marcos se aproximou dele. Gustavo, ou melhor, Augusto, recebi uma ligação da diretoria. Parece que sua identidade vazou. Preciso falar com você amanhã, oficialmente. Augusto assentiu, sabendo que sua experiência como funcionário comum havia chegado ao fim. Mas mais do que isso, sabia que havia perdido algo muito valioso, a confiança de pessoas que haviam se tornado importantes para ele. No 14º e último dia, Augusto chegou à fábrica sabendo que seria diferente de todos os outros. Henrique Moreira o esperava no escritório de Marcos, acompanhado por outros executivos e pelo próprio supervisor. Augusto, preciso dizer que sua experiência causou certo alvoroço quando chegou ao meu conhecimento, disse Henrique. Pode me explicar exatamente o que estava fazendo? Augusto contou toda a história, desde a decisão impulsiva até as lições aprendidas durante aquelas 2 semanas. Falou sobre as pessoas que conheceu, sobre as descobertas que fez, sobre como sua perspectiva havia mudado completamente. E qual é sua avaliação da operação? Perguntou Henrique. Que temos pessoas extraordinárias trabalhando aqui. Pessoas talentosas, dedicadas, cheias de ideias valiosas que não estão sendo adequadamente aproveitadas. Temos um potencial humano incrível que está sendo subutilizado. Subutilizado como? Não temos canais eficientes para que as sugestões dos funcionários cheguem até a diretoria. Não oferecemos programas de desenvolvimento educacional. Não criamos oportunidades de crescimento interno. Tratamos recursos humanos como custos, não como investimentos. Henrique fez anotações enquanto Augusto falava. E o que você propõe? Quero implementar mudanças. Quero criar programas de educação corporativa, canais diretos de comunicação entre funcionários e diretoria, políticas de promoção interna, sistemas de reconhecimento por mérito e contribuição. Isso vai custar dinheiro. Vai gerar muito mais dinheiro. Funcionários engajados são mais produtivos, mais criativos, mais leais. A rotatividade diminui. A qualidade aumenta. A inovação floresce. Depois da reunião com os executivos, Augusto se dirigiu ao setor de produção. Sabia que precisava se despedir adequadamente de seus colegas, especialmente daqueles que havia magoado com sua mentira. Carla estava em sua estação, trabalhando com a mesma dedicação de sempre. Ele se aproximou devagar. Carla, posso falar com você por 1 minuto? Ela o olhou com uma expressão ainda machucada, mas assentiu. Quero pedir desculpas novamente. Sei que menti para você, para todos vocês. Mas quero que saiba que cada momento que passei aqui foi verdadeiro. O que aprendi com vocês, o carinho que desenvolvi por cada um. Isso tudo foi real. Augusto, a questão não é se foi real para você. A questão é que para nós foi real também. Nós acreditamos em você, confiamos em você, te tratamos como família. E você estava fingindo o tempo todo. Você tem razão de estar magoada. Mas eu estava fingindo ser operário. Não estava fingindo ser gente. Minha admiração por vocês, meu respeito, minha amizade, isso tudo é verdadeiro.
Carla suspirou. E agora? Você vai voltar para sua vida de rico e esquecer que passamos existem? Não, nunca. Quero criar programas de desenvolvimento educacional na empresa. Quero que você possa estudar engenharia sem precisar escolher entre trabalho e faculdade. Quero que as ideias de vocês cheguem diretamente até mim. Quero transformar esta empresa num lugar ainda melhor para trabalhar. E por que você faria isso? Porque vocês me ensinaram que o sucesso de uma empresa não está nos lucros que gera, mas nas vidas que transforma. Porque aprendi que liderança verdadeira é servir, não mandar. Porque descobri que eu só posso ser realmente feliz se as pessoas ao meu redor também forem. Carla observou por um longo momento. Você realmente mudou. Não mudou. Completamente. E a responsabilidade por essa mudança é de vocês. Vocês me mostraram um jeito de viver que eu não conhecia. Durante o almoço, Augusto se juntou pela última vez à mesa de sempre. O clima ainda estava tenso, mas havia uma curiosidade sobre o que aconteceria a partir dali. Então você vai ser nosso chefe agora? Perguntou Roberto. Vou ser alguém que tem o poder de tomar decisões que afetam vocês. Mas quero ser mais do que chefe. Quero ser parceiro. Quero que vocês me ajudem a tomar essas decisões. Seu João, que havia permanecido mais observador durante toda a crise, finalmente falou. Rapaz, você aprendeu muito nessas 2 semanas. Mas o teste real vai ser agora. É fácil falar bonito quando você está aqui embaixo com a gente. Difícil é lembrar disso quando você voltar lá para cima. Eu sei. E é por isso que quero manter contato direto com vocês. Quero continuar vindo aqui regularmente, não como dono disfarçado, mas como líder que quer estar próximo de sua equipe. Carlos, que havia ficado chocado ao descobrir que seu colega de trabalho era na verdade um dos donos da empresa, fez uma pergunta tímida. Você falou sério sobre programas de educação. Completamente sério. Quero que você possa estudar sem abrir mão do trabalho. Quero que sua irmã tenha bolsa de estudos para medicina se passar no vestibular. Quero que todos aqui tenham oportunidade de crescer profissional e pessoalmente. No final do dia, quando chegou a hora de ir embora, Augusto reuniu coragem para fazer um discurso que havia ensaiado mentalmente durante toda a tarde. Pessoal, sei que é estranho descobrir que alguém que vocês consideravam colega é na verdade, bem, seu patrão. Sei que alguns se sentem traídos, outros confusos, outros talvez até com medo do que pode acontecer. Ele olhou para cada rosto familiar, pessoas que em 2 semanas haviam se tornado mais importantes para ele que conhecidos de uma vida inteira. Quero que saibam que estes foram os melhores 15 dias da minha vida. Não porque foi divertido fingir ser outra pessoa, mas porque vocês me ensinaram o que eu não havia aprendido em 26 anos. O que significa pertencer a um grupo. O que significa trabalhar por algo maior que você mesmo. O que significa importar-se genuinamente com outras pessoas. Quando eu era criança, sempre me disseram que eu nascerá para liderar. Mas ninguém nunca me ensinou que liderar não é dar ordens, é servir. Vocês me ensinaram isso. Me ensinaram que o verdadeiro poder está em usar sua posição para melhorar a vida de outros. Carla o interrompeu. E como a gente vai saber se você vai lembrar disso daqui a 1 mês, quando voltar para sua rotina de reuniões e relatórios? Porque vocês não vão deixar eu esquecer. Porque vou implementar um sistema onde vocês tenham acesso direto a mim. Porque vou vir aqui toda semana, não para fiscalizar, mas para ouvir. Porque vou criar conselhos consultivos com representantes de todos os setores. Seu João sorriu pela primeira vez desde a revelação. Isso parece bom demais para ser verdade, rapaz. Então me cobrem. Me questionem. Me lembrem do que prometi hoje. Façam valer essa proximidade que estou oferecendo. Roberto, que havia sido um dos mais magoados pela mentira, se aproximou. Augusto, vou ser honesto com você. Ainda estou processando tudo isso. Mas se você realmente implementar essas mudanças, se você realmente valorizar as pessoas daqui como está prometendo, então talvez no final tenha valido a pena. E você, Carla? Posso contar com seu perdão? Carla hesitou por um momento, depois sorriu ligeiramente. Posso contar com seu programa de educação corporativa? Pode.
Então pode contar com meu perdão e com minha cobrança para que você cumpra tudo o que prometeu. 6 meses depois, Augusto estava sentado na mesma mesa de plástico do refeitório, agora oficialmente como diretor-presidente da empresa, mas mantendo sua promessa de almoçar com os funcionários toda semana. O programa de educação corporativa estava funcionando. Carla havia conseguido ingressar no curso de engenharia noturno com bolsa integral. Carlos estava fazendo curso técnico, e sua irmã havia passado no vestibular de medicina com bolsa de estudos oferecida pela empresa. Como está sendo conciliar trabalho e faculdade? Perguntou ele a Carla. Difícil, mas realizador. E saber que tenho o apoio da empresa faz toda a diferença. Não preciso escolher entre estudar e sustentar minha família. Roberto, que havia sido promovido a supervisor de qualidade, comentou. As mudanças realmente aconteceram. O canal direto de comunicação está funcionando. Várias sugestões nossas foram implementadas. O clima de trabalho melhorou ainda mais. E você, Augusto? Perguntou seu João. Como está sendo liderar de verdade, em vez de só mandar? Augusto sorriu. Desafiador, mas muito mais gratificante. Quando você lidera servindo, quando você usa seu poder para elevar outros, o sucesso deixa de ser só seu e passa a ser de todos. E aí fica muito mais significativo. Tem saudade da época em que era só o Gustavo, operário novato? Brincou Carlos. Tenho saudade da simplicidade daqueles dias. Mas não trocaria o que sou agora pelo que era antes. Aquelas 2 semanas me ensinaram que poder sem propósito é vazio, que riqueza sem generosidade é inútil, que liderança sem amor é tirania. Carla ergueu seu copo de refrigerante. Então vamos brindar ao Gustavo, que nos ensinou que às vezes as pessoas podem mudar de verdade. E vamos brindar ao Augusto, adicionou Roberto, que provou que poder pode ser usado para o bem. Seu João, sempre sábio, fez o último brinde. Vamos brindar ao que realmente importa, as pessoas que se importam com pessoas. Todos ergueram seus copos em um brinde que simbolizava muito mais que amizade. Simbolizava a transformação de uma empresa, a evolução de um líder, e a prova de que quando as pessoas se conectam genuinamente, milagres podem acontecer. Augusto olhou ao redor da mesa, para aqueles rostos que haviam mudado sua vida para sempre, e soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não no topo de uma torre de marfim, isolado por privilégios e poder, mas ali, no meio de pessoas reais, trabalhando junto por objetivos compartilhados, construindo algo maior que qualquer um deles poderia alcançar sozinho. A experiência que começara como uma mentira havia se transformado na verdade mais importante de sua vida, que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você conquista para si mesmo, mas pelo que você consegue proporcionar para outros. E que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas nas vidas que você toca, nas pessoas com quem você se importa, no legado de bondade e generosidade que você deixa no mundo.